Atenção às mudanças do auxílio-doença nesse ano de 2021. Tiveram algumas alterações, eu quero trazer para vocês, para que vocês não sejam prejudicados, e vou pedir um grande favor que vocês compartilhem essas informações para poder ajudar outras pessoas. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo. Já fica o convite especial para quem ainda não é inscrito no canal, mas quer receber os vídeos. É de graça aqui, ninguém paga nada para receber as informações. Então aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Eu quero agradecer a todos que já são inscritos pela confiança no trabalho. E é claro, aproveito sempre para deixar um forte abraço para as pessoas que comentam aqui no canal. Quero agradecer o carinho das pessoas nos comentários. Meu muito obrigado. Acontece que o INSS tem algumas alterações aí na liberação do auxílio-doença. O auxílio-doença é o benefício por incapacidade devido aos segurados do INSS que comprove em perícia médica estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. Então já deixa aquele like, aquele joinha para ajudar aqui na divulgação do vídeo, para eu saber se você está recebendo esse vídeo. Então, caso o segurado não possa comparecer na perícia médica no dia e hora agendados, ele vai poder pedir a remarcação uma única vez, até 3 dias antes da data agendada. Então, até 3 dias antes, pode ser faltando um dia, são até 3 dias antes, ele pode ligar na central de número 135 ou pelo Meu INSS e apenas uma única vez pode fazer essa remarcação. Antes não havia um limite, eu consegui uma vez marcar e 2 até 3 vezes, agora acabou. Alterado o auxílio-doença, essa é uma das modificações. Em casos de internação hospitalar ou restrição ao leito, a pessoa que está acamada, o prazo para remarcação ele é de 1 semana, são 7 dias ou até a data agendada. Então, são 7 dias até a data agendada, sendo necessário solicitar a perícia hospitalar ou domiciliar pelo Meu INSS. Então, no caso da pessoa que está acamada, marcou a perícia, a pessoa ficou acamada, tem restrições, está internada, está no hospital, são necessários aí a remarcação é de até 7 dias antes ou até a data agendada, sendo necessário a perícia hospitalar ou domiciliar. A pessoa tem que agendar, é lógico que vai ter que ter o atestado médico, para que seja feita a perícia na casa da pessoa ou na instituição onde ela estiver internada. Então, a perícia vai até a pessoa nesses casos específicos. Se o segurado não comparecer na data agendada ou não efetivar a remarcação, a data da perícia ou solicitar aí o cancelamento do requerimento, ficará impossibilitado de pedir uma nova perícia nos próximos 30 dias. Eu vou repetir, se o segurado do INSS que marcou, agendou a perícia médica no INSS, ele não comparecer na data agendada ou não efetivar uma remarcação da perícia médica ou pedir o cancelamento desse requerimento, o que vai acontecer? Ele vai ficar impossibilitado de requerer novo benefício nos próximos 30 dias. Nos últimos 15 dias do auxílio-doença, como todos nós já sabemos, caso a pessoa julgue que o prazo inicial concedido para recuperação se revelou insuficiente para o retorno ao trabalho, o segurado poderá solicitar a prorrogação do benefício pela central de número 135, a central telefônica do INSS, ou pelo Meu INSS. Vou explicar, vou falar novamente. Se nas 2 últimas semanas você que está recebendo o auxílio-doença, você tem que ter obrigatoriamente o dia em que vai acabar o seu benefício. Isso se chama DCB. É a sigla DCB. D do dado, B da barriga, C da cebola. DCB, data, eu falei o contrário, a data de cessação do benefício, né?
Quando vai acabar o benefício? Data de cessação do benefício. Aqui em geral, às vezes não está escrito isso, está lá. DCB. É D do dado, C da cebola e B da barriga. É data de cessação do benefício. É o dia em que o seu benefício vai acabar. Se você julgar que esse prazo que você recebeu ali inicialmente, o seu auxílio-doença, ele foi pouco e você está sem condições de retornar ao trabalho, você continua incapaz para a sua atividade de trabalho, antes de acabar ali, até 15 dias antes, você já pode agendar uma nova perícia junto ao INSS. Não é uma perícia inicial. Quando você vai agendar, tem várias opções. Se você faz pelo meu INSS, você vai agendar prorrogação de benefício. Ou seja, vai agendar uma perícia médica para tentar continuar recebendo o benefício. Você pode fazer isso pela internet ou pelo telefone de o número 135. Caso não, nesse caso aí, você agendou a prorrogação do benefício, se você passar por essa perícia e a perícia for negada, se o resultado for indeferido, e caso você não concorde com essa negativa, com o indeferimento do INSS ou com a cessação do benefício, a não ser que não seja mais possível prorrogar o benefício. Por exemplo, você está recebendo o auxílio-doença, você tem até 2 semanas para agendar, até 2 semanas. Pode ser que faltando apenas um dia você consiga, mas passou disso, você não pode mais agendar, aí você não pode mais pedir um benefício, aí complica, né? Então, caso você não concorde, você foi na perícia, foi negado ou cessado, o benefício não seja mais possível solicitar a prorrogação, o segurado pode tentar um recurso, né, em até 30 dias, contados a partir da data e da ciência da negativa do INSS, ou pode entrar com uma ação na justiça. Eu nunca faria um recurso junto ao INSS, até mesmo porque eles estão demorando anos e o resultado é negativo. Ah, mas a justiça também demora, sim. Infelizmente a fila do INSS está sendo transferida para a justiça. Só que pelo menos na justiça, se eu tenho a documentação que me dá ali a certeza que eu estou incapaz para o trabalho, tranquilo. É 100% de chance. Mas quem tem direito? Quais os principais recursos para ter direito ao auxílio-doença? Lembrando que quando você agenda uma perícia no INSS, você não agenda a perícia de auxílio-doença, de aposentadoria. Você agenda uma perícia médica, tá? Para isso, você tem que cumprir pelo menos 1 ano de INSS pago. Você tem que ter uma carência de 12 contribuições mensais. A perícia médica do INSS vai avaliar a isenção de carência para doenças previstas na portaria interministerial, a portaria que foi modificada, né, tentaram modificar agora, na realidade o governo, essa portaria é de 2001, e tem uma série de doenças que diz que se a pessoa, mesmo que ela não tenha o tempo necessário, mas se ela estava pagando o INSS, ela ficar doente, ela tem acesso aos benefícios. O governo queria acabar com isso e não conseguiu. Então, são doenças profissionais, ou mesmo se for um acidente de trabalho, né, e acidentes aí de qualquer natureza ou causa relacionados ao trabalho, então essa pessoa, ou uma doença relacionada ao trabalho, ela também fica isenta dessa carência. Vamos tentar dar uma pincelada geral aqui para quem sabe, mas se tiver qualquer dúvida, vocês vão deixar comentários também, né? Então tem que ter, para ter direito a esse auxílio-doença, você tem que ter a qualidade de segurado, e caso tenha perdido, você deve cumprir aí a metade desse período, desses 12 meses, a partir de nova filiação. Em 2019, a coisa mudou. Antes, se por exemplo, eu tinha parado de trabalhar e não tenho mais direito ao INSS, eu pagava 1/4 do tempo, pagava ali 4 meses, e eu voltava a ter direito. A partir de 2019, isso mudou. Se você perdeu o direito no INSS, você tem que pagar pelo menos 6 meses para voltar à qualidade de segurado, tá? Então, aí você tem que comprovar em perícia médica a doença ou acidente que tornou você temporariamente incapaz de realizar o seu trabalho, a sua atividade de trabalho. Para o empregado, né, em empresa, para quem tem registro em carteira de trabalho, tem que estar afastado há pelo menos 15 dias, corridos ou intercalados, dentro do prazo aí de 60 dias.
se pela mesmo problema de saúde, a mesma doença que deixa incapaz. Então, quais as etapas para realizar o serviço? Pedir o benefício no INSS. Então, aí no caso, você vai agendar a perícia médica, ou se você estiver na empresa, pede para o Recursos Humanos estar agendando para você aí. Você vai estar agendando essa perícia. Se você paga INSS por conta, você não tem que esperar os 15 dias. Você já vai ligar lá no INSS e vai marcar ou pela internet. Segundo passo, você vai comparecer na perícia médica. O segurado deverá comparecer à unidade do INSS escolhida aí para realizar a perícia médica, ou nos casos específicos, aguardar a perícia médica na unidade hospitalar ou em casa. Acompanhe o andamento do seu pedido, o resultado da perícia médica, ou pela internet lá no meu INSS, ou pelo telefone. Acontece que o resultado sai às 21 horas. E se por um acaso não sair às 21 horas, aí tem problema, tá? Pode ser que você tenha que levar algum documento que faltou. Então, documentos originais, formulários necessários para esse benefício. Você vai ter que levar no dia da perícia documentos de identificação oficial com foto que permita o reconhecimento, né, do requerente, o número do CPF, carteira de trabalho, carnê de contribuição e outros documentos que comprovem aí o seu pagamento do INSS. Documentos médicos decorrentes do seu tratamento, como atestados, exames, relatórios, entre outros, para serem analisados no dia da sua perícia médica. Não é obrigatório, todos. E para o empregado, declaração assinada pelo empregador informando a data do último dia trabalhado. Se precisar, imprima esse requerimento, né? Se for caso de acidente, tem que informar. Tem que fazer o comunicado de acidente de trabalho. Se for o caso de acidente, aí compensa, viu? É muito diferente o benefício normal do acidentário. Tem algumas vantagens. Se for um segurado especial, um trabalhador rural, um lavrador, um pescador, documentos que comprovem essa situação, como contratos de arrendamento, entre outros. Benefícios concedidos, né, ou retroativos aí, reativados, perdão, por decisão judicial. O benefício do auxílio-doença, pago ou reativado por decisão da Justiça, ele vai cessar na data determinada pelo juiz. Ele não é para sempre. Ou quando não houver a determinação da sentença. Então, você teve o benefício negado pelo INSS, você entrou na Justiça e ganhou, o juiz tem que falar qual a data que vai acabar. E se não tiver a data na sentença, na decisão judicial, após 120 dias contados da implantação ou reativação do benefício, então você recebe por 4 meses, né? Aí no caso, essa lei ela era de 1991, ela foi alterada em 2017. Você só pode receber por 120 dias. Então, tem que ter a data para acabar. Não existe. Se não tiver, conta aí 4 meses. Nos últimos 15 dias do benefício do auxílio-doença concedidos aí, ou reativado judicialmente, caso você ache que não tem condição para trabalhar, caso julgue que o prazo inicial para recuperação foi insuficiente para o retorno ao trabalho, você continua sem condições, você pode solicitar a prorrogação do benefício pela internet ou pelo telefone, como eu falei antes, comparecendo na agência do INSS. Lembrando que você só pode prorrogar o benefício por até 3 vezes. A terceira e última perícia médica, ela é conclusiva. Aí minha pessoa me pergunta nos comentários, o que é perícia conclusiva? É quando vai ter que sair uma decisão daí. Ou você volta a trabalhar ou você aposenta. Não tem outra saída? Tem. Pode ser que você seja levado a fazer um curso de reciclagem para voltar a trabalhar depois. Então, no dia da perícia médica, da sua prorrogação ou da sua revisão do benefício, o segurado deverá apresentar os documentos de identificação com foto, igual a perícia inicial, que vai permitir o reconhecimento, e toda a documentação médica relacionada à sua doença ou lesão, que impeça você de trabalhar. Esse é o grande segredo. O benefício do auxílio-doença pago aí pela Justiça ou reativado pela Justiça, então ele vai ser cessado na data determinada pela sentença ou pela lei. Caso o segurado ou representante ali não solicite a prorrogação, faltando 15 dias para acabar, através do telefone ou da internet, acabou o benefício, tá? Se não comparecer na agência do INSS.
Tem algumas outras informações aqui, as pessoas querem saber, às vezes, qual a diferença de um benefício que veio de uma doença do trabalho ou de um acidente do trabalho e de um benefício comum. Olha, tem várias diferenças que eu posso citar para vocês, algumas delas, né? Vamos dizer assim, na comum, você pegou o auxílio-doença comum, você vai receber o seu auxílio-doença e não tem, por exemplo, você tem que ter, se você tiver registro em carteira, os 15 dias, né, de afastamento, depois vai pedir a perícia, você tem que ter 1 ano de INSS pago, exceto se tiver alguma doença ali que não precisa da carência. Então, nesses casos, não existe nenhuma estabilidade no emprego. A empresa não é obrigada a depositar o seu FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O mesmo acontece com o segurado empregado doméstico, né, com o trabalhador avulso, contribuinte individual, facultativo, pessoa que paga por conta. Então, ela não tem direitos, né, que garanta ali uma estabilidade de emprego. Já no acidentário, você, nesse caso, trabalha com carteira assinada, o empregado vinculado com uma empresa, né, o empregado doméstico. Isso aí começou a acontecer a partir de julho de 2015, o empregado doméstico também tem esse direito. Ele deverá estar afastado aí 2 semanas, 15 dias, depois pede, né, o seu exame médico, e se for aprovado, se for acidente de trabalho, ele recebe todo o período de auxílio-doença, saiu do período de auxílio-doença, voltou para o emprego, tem a garantia de 1 ano de estabilidade no emprego. E todo o período em que ficou afastado para cuidar da sua saúde, devido ali ao problema de saúde, o empregador é obrigado, portanto, a depositar o FGTS aí no caso. Então consulte, né, a página lá da internet que fala sobre o comunicado de acidente de trabalho. A CAT é muito importante, tem diferenças ali. Vamos falar sobre o fim do benefício do auxílio-doença. Acontece quando o segurado se recupera a capacidade ou retorna ao trabalho ou por ocasião do óbito. Então, são 3 opções. Ou a pessoa já se recuperou, ou voltou ao trabalho ali, né? Retornou ao trabalho, ou por ocasião do óbito. Vamos falar da data de início do pagamento. Caso o pedido seja feito depois de 30 dias de afastamento, o INSS não se responsabiliza pelo pagamento de valores retroativos. Então, se o seu pedido for feito depois de 30 dias do afastamento, o INSS não se responsabiliza por pagamentos atrasados. Agora, se você pediu, então você e não recebeu, demorou para receber, foi negado e ganhou depois, nesse caso você recebe os atrasados. Vamos falar do cancelamento do pedido. O pedido de auxílio-doença só pode ser cancelado na agência do INSS em que a perícia médica foi agendada. Então, o INSS não pode cancelar um pedido de auxílio-doença sem você passar por perícia médica, a não ser que você se negue a passar por perícia médica. Aí também é diferente a situação. Foi agendado, você não foi, cancelou. Vamos falar aqui da comprovação de incapacidade. Deve ser realizada em perícia médica do INSS. O não comparecimento implica na negativa do pedido, no caso, é indeferimento administrativo. E por último, vamos falar da solicitação de acompanhamento em perícia médica. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. O cidadão poderá pedir a presença de um acompanhante, inclusive o seu próprio médico, durante a realização da perícia médica. Para tanto, é necessário aí preencher um formulário de solicitação de acompanhante, que você consegue lá no INSS, e levar ele no dia da realização da perícia preenchido. Dá para buscar esse formulário também pela internet, se eu não estou enganado. Esse pedido vai ser analisado pelo perito médico que vai fazer a sua perícia ali. Então pode ser que o perito negue. Se o perito falar não, eu não aceito que outro médico acompanhe, que um familiar acompanhe, enfim, aí no caso você vai ter que obedecer essa situação. Então o pedido vai ser analisado pelo perito médico, que poderá ser negado com a devida fundamentação, caso a presença de um terceiro possa interferir no ato pericial. Então ele vai fundamentar por que ele está negando ali, por que eu não posso aceitar que tenha um acompanhante nessa perícia. Mas existe essa possibilidade, principalmente para as aposentadorias ali,
né, pessoas que sejam chamadas, por exemplo, no pente fino. Aqui eu vou pegar uma deixa rapidinho aqui. O auxílio-doença, mesmo concedido pela Justiça, pode passar no pente fino do INSS, que é uma revisão natural. Por que estamos fazendo o pente fino no auxílio-doença? Somente quem não tem data de cessação, que eu me confundi todo lá, DCB, data de cessação do benefício, que é o dia que vai acabar o benefício, não existe isso, não é aposentadoria. Se até a aposentadoria tem que passar por revisão, é lei de 1991, lei antiga, imagina o auxílio-doença, que é um benefício temporário. Mas, veja bem, o auxílio-doença pode ser uma passagem para a aposentadoria por invalidez, porque é uma perícia médica. Então, faça a sua perícia médica. Estou falando isso porque o INSS está suspendendo agora, no finalzinho do ano 2021, mais de 60 mil benefícios de pessoas que o INSS suspendeu o pagamento, eles não foram agendar a perícia. Basta agendar a perícia, eu garanto a vocês que existe uma grande possibilidade de voltar a receber o benefício. E se for negado, contar um segredinho para vocês. Tem documentação que comprova que você não pode trabalhar, você está incapacitado para o trabalho, tem a documentação que comprova, INSS negou, INSS cortou, suspendeu, 100% de chance de você conseguir na justiça porque você tem a documentação. Segredão aqui nosso, então compartilha para ajudar outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Daqui a pouco eu volto. Eu espero que essas informações possam ajudar vocês. Se tiver dúvidas, vocês vão deixar aqui nos comentários desse canal para que eu possa, em outra oportunidade, estar voltando aqui para fazer novos vídeos. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.